Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Se inscrevam no canal do amigo, ativem lá o sininho para receber as notificações. Inscrevam-se também no nosso canal no YouTube, João Rocha, e ativem lá também o sininho para receber as notificações. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um programa que visa um diálogo entre ciência e religião, demonstrando que, na verdade, não há nenhum antagonismo entre as duas, antes que elas se apoiam. Aonde uma para no limite da matéria, a outra avança para o reino do espírito. Estamos estudando o aparelho psíquico humano, segundo a psicanálise freudiana, e no nosso encontro anterior, no último programa, nós falamos sobre o ego. Estamos estudando o ego, né? E hoje vamos continuar no nosso estudo, né? Agora, nessa última parte, né, desse texto do slide, que diz assim, né, o ego desempenha a função de obter controle sobre as exigências das pulsões, decidindo se elas devem ou não ser satisfeitas, adiando essa satisfação para ocasiões e circunstâncias mais favoráveis, ou reprimindo parcial ou inteiramente as excitações pulsionais. Muito bem. Então, como nós estamos percebendo, o ego é, na verdade, uma espécie de mediador. Ele está no meio de duas forças atuantes, uma que vem do inconsciente, que é o id, de onde vêm os desejos, as pulsões, e outra, a força do superego, que é aquela instância da nossa mente onde estão as regras, os códigos de conduta, a ética, a moral, os valores estéticos. Então, há essa briga constante e o ego é quem está no meio desse fogo cerrado, né? Entre o id e entre o superego. Muito bem. O que significa compreender quando o texto nos fala que desempenha a função de obter controle sobre as exigências das pulsões, decidindo se elas devem ou não ser satisfeitas, adiando essa satisfação para ocasiões ou circunstâncias mais favoráveis ou reprimindo parcial ou inteiramente as excitações pulsionais. Bem, então, nós precisamos, primeiramente, compreender o seguinte: o mundo é feito de regras. Creio que isso é algo que já está bastante claro para todos nós, né? Cada lar, cada casa tem as suas regras. Por que nós estamos começando daí? Porque são as primeiras regras que a criança vai compreender e vai introjetar no superego. Então, o primeiro nível de regras são aqueles que nós adquirimos dentro dos próprios lares. E aí vejamos, meus amigos e amigas, como é importante compreender isso. Porque o superego, a censura, as regras não têm um padrão, dado que cada lar, cada pai, cada mãe tem seus próprios valores. É lógico, é óbvio que a gente entende que existem pontos em comum no comportamento humano, mas existem diferenças, características próprias que vão variar de um lar para outro lar.
E é isso que muitas vezes vai se constituir as diferenças nos comportamentos, nos hábitos, nos relacionamentos. Então, às vezes, o que num lar pode, no outro não pode. O que num lar pode parcialmente, no outro, às vezes, pode integralmente ou não pode de maneira alguma. Então, compreender isso vai nos levar a entender que nós vamos construindo uma grande teia, uma grande rede de regras, primeiro dentro do lar, depois, se nós vamos na casa do vovô e da vovó, as regras lá são diferentes e a gente precisa aprender essas regras. Quando a gente vai na casa de um amiguinho de escola, de um coleguinha, as regras lá são diferentes. Na escola, as regras são diferentes. Né? E na medida em que nós vamos crescendo, essas regras vão se ampliando. E as regras existem exatamente para facilitar a convivência, para organizar a vida em sociedade. Tanto que, quando essas regras sociais não são suficientes para produzir a harmonia, o equilíbrio, a paz, a boa convivência entre os seus membros, criou-se os tribunais de justiça, que não é uma criação recente. Né? Desde que o homem passou a conviver em sociedade, a necessidade dessas regras. E aí vem a grande questão. Ora, por que as regras existem? Exatamente porque nós temos desejos. E esses desejos nem sempre vão dizer de harmonia, vão dizer de equilíbrio, vão dizer de sintonia. Existem desejos que vão ferir a outros interesses. Existem desejos que vão ultrapassar limites. Existem desejos que vão violentar, que vão ferir, que vão machucar. Só que aí é que está a grande questão. O fato de nós entendermos isso não significa simplesmente que os desejos deixam de pulsar, deixam de se movimentar, deixam de exigir a sua satisfação. E é aí que se estabelece essa grande luta que a gente já vem desenhando aqui, quando a gente vem falando do aparelho psíquico, entre um desejo que se manifesta e as regras do superego. As regras do superego vão dizer: esse desejo não tem problema, este pode ser manifestado plenamente. E o ego, que está no centro dessa questão, né, lidando com as pressões dos dois lados, a pressão do desejo e a pressão da censura, das regras, escolhe se vai atender aos desejos do id ou se vai atender à censura do superego. Portanto, quando um desejo se manifesta, se movimenta, se torna consciente, e a regra que tem no superego permite uma perfeita sintonia. Então, fica fácil para o ego decidir. Né? Ora, o desejo exige a satisfação, o superego concorda, o ego também concorda. Então, percebam, não tem conflito. Está tudo bem. Na segunda hipótese, tem o desejo. Mas o superego diz: olha, desta maneira não será possível. Nós vamos precisar mexer nesse desejo. Ele não poderá surgir ou não poderá ser executado ou não poderá atingir a satisfação plena no seu modelo original. Nós vamos precisar mexer no modelo original. Então, ele vai ter
uma satisfação parcial. E aí, vejam bem, aí já começa a acontecer o problema. Porque uma satisfação parcial, como o próprio nome diz, não vai nos alimentar. Nós vamos ficar com fome. Fome, entre aspas. Né? E isso vai gerar uma frustração. Então, nós começamos a lidar com conflitos, começamos a compreender que nem tudo que nós queremos, que nem tudo que nós desejamos, é passível de realização. É o que nós vamos chamar na psicanálise do complexo de castração. É o não, é o limite, é o não pode. E olha que complexo de castração divino. Prestem atenção no complexo de castração para educar o ser humano. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Logo, está dizendo que nas entrelinhas, não pode amar outros deuses. Não furtarás, não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho, não dirás o santo nome de Deus em vão. Estão percebendo? Não, não, não. Castração. Um complexo de castração psíquico. Os 10 mandamentos. Então, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a castração, é produzir um processo educacional para as pulsões, os desejos que se movimentam no nosso inconsciente. E existe, então, aquela terceira conformação em que o desejo vai se movimentar e o superego vai dizer, de maneira alguma, este não pode sequer se tornar conhecido. Porque se as pessoas souberem que eu desejo isso, eu vou ser expulso do grupo, ou eu vou sofrer sanções penais, eu posso ser preso, eu posso ter o meu status social, financeiro afetado, eu posso perder esse status. E é claro, meus amigos e amigas, que isto é seguido da maneira que nós estamos falando aqui, parece muito simples. Mas não percamos de vista que esses desejos, eles vêm envolvidos por uma carga de energia e que a regra do superego oferece uma resistência a esse desejo. Então, nós estamos falando de potências de energia que se antagonizam. Então, quando essas forças se digladiam na nossa psique, elas produzem efeitos. Não é? E esses efeitos nós vamos reconhecê-los na literatura científica, psicológica, médica, como sendo as somatizações. E aí eu vou me permitir, aqui neste momento, retornar ao programa número 1. Olha só, ao programa Psicologia do Espírito Imortal número 1, onde nós lemos um texto do Espírito Emmanuel, um texto que está no livro Vinha de Luz, a lição de número 157, O Remédio Salutar, onde o benfeitor vai nos asseverar que as patologias oriundas no organismo são diminutas, ou seja, são de número pequeno. A maioria das patologias
são de natureza psicossomática. Iniciam-se na mente em desalinho, na mente em conflito, na mente no turbilhão, na mente no tormento. São as forças, as potências de energia entre o desejo e a censura se digladiando. E o resultado do efeito desse choque dessas potências energéticas são as inúmeras somatizações. Que lógico, ora, percebam, a mente conectada ao cérebro, o cérebro comandando o corpo. Se a mente entra em conflito, o corpo é o caminho por excelência desse digládio energético, desse encontro das potências opostas de energia. A potência do desejo e a potência da repressão do desejo se chocando. E cada indivíduo vai reproduzir no corpo, na parte do corpo, ou no órgão que lhe é mais fragilizado. Por isso, encontrar um caminho aonde, antes de se produzir as somatizações, esse choque das energias encontre uma forma consciente de ser trabalhado, de ser elaborado, de se colocar para fora, né, o excesso dessa energia, para depois, num trabalho consciente, poder trabalhar o desejo. Então, olhem bem, o ego está no meio de uma luta multimilenar. E a cada geração, olha bem, a cada geração a cultura se modifica. E com a cultura, as regras se modificam. Portanto, o que era válido para a geração dos nossos pais, já não é tão válido para a nossa geração e menos válido ainda para a geração dos nossos filhos. Porque a cultura está num processo constante de movimento, de mudança. Na medida em que a própria inteligência avança, em que os costumes vão se modificando, as regras também vão se modificando e todas elas, sem que a gente perceba, porque nós estamos olhando para o movimento de um momento e não conseguimos observar o movimento do todo, mas as regras humanas estão se dirigindo gradativamente para as regras naturais, para a lei de Deus, para a lei de justiça, de amor e de caridade. Por isso, meus amigos e amigas, que desde o programa número 1, a Psicologia do Espírito Imortal, nós temos dito que é um diálogo entre ciência e religião. Todo o movimento da sociedade humana é um movimento de aproximação gradativo das leis divinas naturais. Então, vejam, aprender um caminho onde nós consigamos sair do conflito, elaborando o desejo quando é necessário, ou quando é necessário, mexendo na regra do superego, é um caminho de nos tornar mais conscientes de quem nós somos, do que nós gostamos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós desejamos, para que finalmente possamos aprender a lidar com o universo interior.
E no próximo programa, nós continuaremos a falar sobre o ego. Até lá, forte abraço!